Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Bento Vôlei, que depois de garantir o acesso, à Superliga principal do ano que vem, tem a grande final em jogo único amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do SAD. O jogo acontece no ginásio municipal às 20 horas, ingresso a R$10. Eu tenho certeza que mais uma vez a torcida vai incentivar o Bento Vôlei do início ao fim da partida e o título, na minha opinião, é quase certo. O Bento Vôlei deve conquistar de forma invicta a Superliga B do ano de 2015. Lembrando que já tem um acesso garantido e no mês de outubro inicia a disputa da Superliga A, na temporada 2015-2016. Então, 20 horas, ginásio municipal, a grande final, Bento Vôlei contra a equipe do SAD. Pelo BGF, jogando na quarta-feira, lá no ginásio em Paralemos, conquistou a vaga na final da Copa Metroserra. O adversário da final será a equipe do Guaíba e o BGF venceu seu terceiro jogo, dentro de sua casa, pelo placar de 2-1 a equipe do União, venceu e agora faz a final contra a equipe do Guaíba. O BGF entrou na partida já garantido na final por causa do empate, mas o técnico Vander não quis saber de brincadeira, foi para a partida, venceu e chega à grande final com 100% de aproveitamento na Copa Metroserra. E a TV Cidade esteve acompanhando e conversamos com o capitão da equipe, Paulo Renato. Pois é, importante e principalmente também por causa dos testes que a gente está fazendo. A gente teve 3 jogos aí nessa Copa Metroserra, conseguimos 3 vitórias, agora estamos pensando realmente no título, Vamos jogar contra a equipe que for pensando em conseguir esse título aí que a BGF ainda não tem na sua história. A importância de conseguir esse título, esse primeiro título para a BGF. Tomara que façamos uma ótima partida no sábado para a gente conseguir esse título. E outra novidade da equipe do BGF foi a liberação do goleiro Thiago Lucena. Depois dele perder a vaga de titular para o goleiro Dani, a equipe decidiu por liberar o atleta e ir atrás de outro goleiro. Ainda não sabemos o nome de quem virá, a única certeza é que Thiago Lucena não faz mais parte da equipe do BGF. E agora, antes de nós conversar com o Benhur Pereira, técnico da equipe desportiva, Vander Flores, após a vitória de 2-1 contra o União, ele faz a avaliação dessa partida. Estou trocando só com 7 ainda, o Rafael não teve na minha mão ainda, enfim. Então a gente está conseguindo os objetivos. Hoje no final desgostei um pouco, até porque a gente não ficou com a bola, não jogou mais, não procurou mais. Nossa bola parada, entrou alguma coisa, não saiu o chute, Às vezes as tomadas de decisões um pouco equivocadas, mas tudo faz parte do planejamento. Importante que a gente ganhou. Também é importante, E eu pedia ganhar por merecimento. Então, soube marcar bem o goleiro deles, É uma coisa que a gente vai encontrar dentro da Série Ouro. Enfim, agora é pensar na final de sábado lá contra o time do Guaíba, E ganhar esse primeiro título, que nos fortalece para a sequência aí para o começo da Série Ouro. Depois aí da vaga conquistada da equipe do BGF e do Vander falando dessa grande final, o Benhur Pereira, novo treinador da equipe desportiva, já conseguiu fazer sua primeira vitória e tirou já o esportivo da zona de rebaixamento. Vamos falar bastante aí de divisão de acesso, mas Benhur, primeiramente, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Muito obrigado, agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Benhur, como tu falaste lá na tua chegada semana passada, o primeiro objetivo era vencer, de qualquer forma, de qualquer maneira, vencer a equipe do Santo Ângelo. Foi o que aconteceu, agora dá uma tranquilidade a mais para continuar trabalhando. Na verdade, pelos resultados, era importante que a gente vencesse. Conseguimos, isso deixou a gente bem feliz e também porque pelo pouco tempo de trabalho, agora nós ganhamos mais uns 4, 5 dias para trabalhar. A gente sabe que pela situação que estamos, o jogo em Panambi é um jogo importante, mas aí também nós teremos semana que vem mais umas, e aí nesse meio tempo tentar qualificar a equipe, tentar ajeitar a equipe, para nos mantermos principalmente perto da zona de classificação. Falando em classificação, Benhur, vamos falar assim, até não chegar novos reforços, essa semana conseguiu conhecer melhor o elenco, conhecer os jogadores, tá trabalhando mais tempo, vai vendo aí se tem que trocar ou se mantém a equipe que jogou com o Santo Ângelo. Não tenha dúvida, e conseguimos também recuperar os jogadores, psicologicamente, principalmente com a vitória, mas alguns, no caso do Rafael Xavier, tem os outros meninos, o Johnny, são jogadores que estavam se recuperando de lesões, então eu imagino que para esse próximo jogo só o Elton ainda não está em condições, o resto vai estar todos à disposição. Sem contar a liberação do Fernandinho, que está liberado para o jogo de domingo. Mais uma boa notícia, Aos pouquinhos, todos os jogadores que foram contratados conseguiram liberação. E reforços, Benhur.
Sabemos que lá no primeiro dia já a imprensa toda queria saber de reforços, e tu com certeza deve ter teus jogadores e para trazer, né, para ajudar ainda mais o clube esportivo. Aí cabe muita direção a questão financeira, né? A gente já mapeou para cada posição que imaginávamos que precisaríamos, né, acrescentar na nossa equipe, 3 a cada posição para a gente poder dar para a direção uma tranquilidade de negociar. Jogadores que normalmente já trabalhei, ou claro que se acontecer uma oferta, né, dessas aí de jogadores que estarão parando a partir do domingo da Série A, a gente está sempre de olho aí, mas com certeza são reforços bem pontuais. Falando em reforços, quero que tu fale, Benhor, 2 curiosidades, né? Uma das posições onde tu pediu para a direção essas contratações e também que muitos queriam o 9, né? Mas quando chegou aqui já disse que o 9 não é o fundamental, e sim as outras posições. Na verdade, assim, não é que eu não preciso de um jogador de referência até para mudar o estilo de jogo. O que eu quis dizer para eles é que um referência de qualidade custaria no mínimo 2 jogadores de outra posição. E achar também. E achar é difícil. Claro, voltamos à questão de ocasião, né? Mas os 2 acessos que eu tive na 2010, 2013, eu trabalhei sem um referência. Não que daqui a pouco não vai ajudar. Volto a dizer, ajudaria, mas precisaria ter o homem certo para essa função. Vejo que nós tivéssemos um meio de ligação, um atacante veloz. Hoje nós temos no grupo um atacante que é o Kelvin, que tem 17 anos, quer dizer, uma responsabilidade grande. Gosto muito de jogadores do meio que marquem forte e joguem, então essa é a minha primeira preferência, apesar que alguns meninos me surpreenderam no jogo. Então a gente vai estar analisando e já passou para a direção aí vai analisar friamente questão financeira, qual é a situação, e todos os jogadores que a gente tentou passar para a direção, eu conversei pessoalmente com eles, se eles tinham a vontade de usar a camisa esportiva, isso é o primeiro passo, né? Todos com certeza. E o zagueiro, né, Benhor, que eu acho que é assim, a principal, onde que começa ele a característica, o zagueiro de um pouquinho, né, com mais qualidade, acho que ajudaria muito o clube esportivo. Na verdade, eu gostaria por que de um zagueiro? Primeiro, que eu acho que a nossa defesa, ela precisa aumentar a estatura. Segundo, nós temos experiente realmente que é o Baggio. Então a gente fica pensando, se o Baggio, em algum momento, resolver ter um problema ou de cartão, terceiro, né? Que acontece, né, normalmente com a zaga, será que 2 meninos, né, conseguiriam enfrentar essa situação? Então, para não correr o risco, e principalmente quando a gente pensa, claro, a gente quer pensar em classificar, mas vamos pensando que nós já passamos para outra fase também depois. Vai classificar 2, não pode ter erro. Então a gente quer evitar esse erro, e agora é mais barato que mais para frente, quando tu bater o desespero, né, que a gente sai correndo atrás do jogador, né? Benhor, eu falei aqui no programa de quarta-feira aqui na TV que o jogo com o Panambi fora de casa, com o São Luís de Juí dentro de Bento Gonçalves, e a saída contra o Nova Prata jogando fora de casa, esses 3 confrontos decidem as pretensões do esportivo. Tu vê dessa mesma forma, acho que se o esportivo fizer uma boa campanha nesses 3 jogos, se credencia de vez a classificação para a segunda fase. Eu acho importante nessa série vencer, porque às vezes tu só empata. Claro que daqui a pouco tu vai jogar um jogo fora, a situação está ruim lá e um empate a 1 ponto faz bem, né? Mas tu vencendo, quer dizer, tu faz o número de vitórias, que lá no final é a primeira diferença. Sem contar, tu vê, o esportivo tinha 3 pontos, não havia vencido nenhuma, venceu, já passou uma equipe, já encostou nas outras equipes. Se vencer domingo, já passa o Panambi, e não sei qual é que são os cruzamentos, não lembro assim. Daqui a pouco tu vai passar mais 2 equipes e tu vai lá para frente. É essa a nossa ideia. Eu imagino que nós vencendo os 4, na verdade hoje 13 em casa, nós já teríamos chance de estar classificado. Então vamos correr atrás de alguma coisa fora para não depender daquela pressão na frente do nosso torcedor de ter que vencer, né? Benhor, vamos deixar um pouco de lado a divisão de acesso. Não tinha como, né? Tu estar aqui presente e não te perguntar da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, onde a principal briga é contra o rebaixamento. Caxias e o São Paulo, até onde tu estava poucos dias atrás, brigando contra o rebaixamento. O que esperar? Aí vai dar o palpite, quem cai, mas enfim, essa briga, Caxias e São Paulo, 2 equipes fortes brigando contra o rebaixamento. Na verdade, assim, eu peguei o São Paulo numa sequência que infelizmente nós não pontuamos, ou pontuamos 1 ponto, nós não vencemos, nós fizemos ótimos jogos,
E isso era a nossa maior revolta, né? A gente fazer grandes jogos, conseguir trancar os adversários e não vencer. O São Paulo, na verdade, tenho todos os amigos que consegui fazer nesse pouco tempo lá, jogadores, mas é um time de primeira com estrutura de segunda. O Caxias, no meu ver, quer dizer, acreditou muito num projeto, que infelizmente às vezes não dá. Não sei se não há nenhuma falta, de repente, de experiência, de se querer criar uma situação de um gauchão, que é um campeonato diferente, às vezes, de um campeonato brasileiro, mas tem todo o poder do seu torcedor, da sua história. É um time que está numa Série C do brasileiro. Então, acho que a briga é grande, né? O São Paulo, porque não venceu em casa no campeonato, pega o Lajeadense, que é um time extremamente perigoso. Já classificado, né? Mas é um time perigoso, que deve estar pensando em tentar chegar entre os 4. E o Caxias vai a Novo Hamburgo, né, que também precisa da classificação. O bom para quem está de fora nisso é o seguinte, que vai ser bem emocionante essa última rodada aí. Bem, voltando à divisão de acesso, né, antes de nós encerrar o nosso programa, muitas, né, outras oportunidades teremos, mas a pergunta que eu tenho que te fazer também é essa. Uma equipe só tem a garantida, né, o acesso, apenas o campeão sobe para o ano que vem para disputar a divisão principal. Quais são hoje as chances do Esportivo? Eu vejo com essa troca de comando assim que nós temos chance de classificar. Claro que ali na frente é outro campeonato, mas como é que tu vê o Esportivo hoje, depois de uma semana de trabalho? Olha, nós estamos muito longe ainda, né, isso a gente tem que ter consciência. Nós estamos, na minha opinião, assim, dentro do contexto de classificação. Nós temos equipe para classificar, só nós temos que, com certeza, fazer bons jogos e vencer. Agora, na segunda fase, nós vamos começar a analisar, se nós passarmos, na segunda fase nós vamos começar a analisar exatamente qual é a terceira fase ou como nós estaremos para a terceira fase. Se nós chegarmos com certeza na última fase, que tu teria 25% de chance de subir, quer dizer, eliminaria quantas equipes que ficaram para trás, aí sim eu acho que os 4 que chegarem têm muita força para classificar, né? Mas até lá nós temos que, de jogo a jogo, classificação a classificação, dentro disso aumentar o nível da nossa equipe, de repente aumentar o nível dos nossos jogadores, aí sim para se qualificar para classificar. Mas eu acho que ainda é muito longe para pensar nisso. Temos que pensar em, primeiramente, vamos lá, nós estamos lá no fundo, pensar em classificar e depois a gente vê o que acontece. E outra equipe, assim, que tu vê, eu, na minha opinião, não vejo a equipe despontando, assim, claro que o Glória, o Guarani aí ganharam bastante jogos, assim, mas vendo dentro de campo, não há tanta diferença. Tu, no teu ver, assim, tem alguma equipe despontando, essa equipe vai ser perigosa em questão de acesso? Não, na verdade eu concordo também. Eu acho que existe 8 equipes num nível um pouco acima, e aí estaria Internacional, Pelotas, Guarani de Venâncio, Glória. O Brasil de Farroupilha eu acho que vai começar a surpreender. Vejo o Esportivo, São Gabriel, né, equipes assim que a gente conhece, o grupo e jogadores. O próprio São Luís, que é uma equipe de tradição. Eu acho que tem 8 equipes que vão incomodar. Normalmente uma surpresa sempre surge aí, né? Mas aí vamos ver agora, a partir de domingo, quem as equipes vão contratar. Eu vi que o Rio Grandense contratou 2, o Glória já contratou, as equipes vão se reforçar. Aí cabe muito a poder de negociação, né? E também o encaixe do jogador no grupo. Benhor, quero aqui te desejar sucesso já, né? Nesse longo teu trabalho, que no próximo domingo, em Panambi, possamos trazer mais uma vitória e aí sim arrancar rumo à classificação, que já surtiu efeito, né? A mudança, né? Essa troca de comando já deu resultado e que possa daqui para frente, né? Estarmos juntos, a TV Cidade, cobrindo o esportivo como sempre e quem sabe conquistar o acesso lá no final do campeonato. Agradeço pelo convite e digo para o torcedor que nós vamos fazer o possível, trabalhar muito para levar o esportivo, na minha opinião, onde merece, estar na primeira divisão. Está na segunda, mas tem estrutura de primeira e é isso que o futebol precisa. Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@tvc.com.br e eu volto aqui na segunda-feira repercutindo o jogo esportivo e, claro, a grande final Bento Vôlei contra a equipe do Sada. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.